Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas a mais um podcast para consultores ambientais. Aqui nós discutimos a estratégia e a rota para você, consultor ou consultor ambiental, entrar no mercado e faturar de 20 a 30 mil por mês com consultoria ambiental. Eu sou Vinícius. Eu sou o Lion. E nesse podcast de hoje nós vamos adentrar no tema como apresentar propostas acima de 10 mil reais na consultoria ambiental. Show de bola, cara. Isso é um tema que é muito pedido aqui, tanto no YouTube como no Instagram. Eu vejo que muitos profissionais da área de consultoria ambiental, tanto os profissionais que querem criar a sua própria consultoria, como profissionais que querem ampliar a consultoria ambiental, que já abriram e estão querendo crescer, tem com relação à apresentação de propostas, né? Como você vencer algumas objeções, como você pode cobrar até mais caro pelo seu serviço do que os seus concorrentes, como você deixar de ser refém do preço que outros consultores ambientais estão cobrando e assim poder se destacar e crescer na sua carreira. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Perfeito. Se você está assistindo esse podcast pelo YouTube, já deixa seu like aí, já se inscreve também no canal. Você vai ver um leque de temas que a gente adentra e resolve todos os problemas que tem relacionado àquele tema para ajudar você a chegar aos seus objetivos dentro da consultoria ambiental. Vamos iniciar esse tema querendo saber um pouco como foi a sua experiência com relação a, no início, quando você começou a ter que apresentar propostas mais caras e tal. A gente sabe que dentro da consultoria há serviços de ticket mais baixos e há serviços de ticket mais altos. Como foi a experiência, assim, talvez até a ponte entre cobrar menos e cobrar mais caro? Como foi toda essa situação aí? Cara, quando eu comecei a minha consultoria ambiental, quando eu comecei a atuar como um profissional que fechava contratos, que estava mais na área comercial, lá em 2015, eu não tinha muito clareza das etapas que fazem com que uma pessoa que não me conhece se tornar um cliente meu. Ou seja, de um processo de prospecção e vendas. Eu não tinha clareza disso. Eu sabia que existiam as propostas para serem apresentadas, eu sabia que você tinha que fazer uma proposta e tal, mas eu não sabia encaixar isso dentro de um processo. E isso me deixava com muita dificuldade, porque muitas vezes eu não sabia a hora certa de mandar uma proposta, eu não sabia o que eu precisava ter de informação para que uma proposta ela seja uma boa proposta. Eu não sabia o que fazia uma proposta ser realmente uma boa proposta. E eu tinha muita dificuldade com precificação também. Então, no início, era algo tipo assim, às vezes o cliente me ligava, o empreendedor me ligava lá na empresa que eu trabalhava e pedia uma proposta para fazer um PGRS. E aí eu dizia que eu ia mandar, só que eu nem sabia o que eu precisava de informação para precificar aquele PGRS. Eu não sabia como calcular esse orçamento. Eu simplesmente saía perguntando para outros consultores, saía olhando na internet uma média de preço que era um PGRS, e a partir daí enviava esses valores, esses relatórios, esse orçamento, pesquisava na internet modelos de propostas, e aí ia fazendo. Só que o que eu percebi quando eu fiz isso? Eu percebi que em 90% dos casos eu não tinha mais retorno da minha proposta. 90% dos casos eu mandava a proposta, e eu não tinha mais retorno, eu não tinha mais um retorno positivo daquela proposta. E eu ficava sem entender o porquê que esses clientes não me retornavam. Ficava com medo de entrar em contato com eles e incomodar. Então era basicamente isso. Eu não tinha sucesso nas minhas apresentações de propostas, porque eu não entendia muito bem o que fazia uma proposta ser boa e o que fazia uma proposta ser ruim, e não entendia muito bem como é que funcionava esse cálculo de preço. E com esses resultados ruins, eu fui sendo pressionado pelo meu chefe na época. Eu trabalhava para uma consultoria ambiental e eu assumi, assim, quase que de repente, esse cargo de trabalhar na área comercial, sem saber de nada, sem saber sobre venda, de precificação, sem saber de nada. E eu comecei a ser pressionado. Meu chefe, e aí, cadê os resultados? Cadê os contratos? A gente vai ter que diminuir seu salário. Na época era mais ou menos a metade do meu piso, era uns R$ 2.500 na época. A gente vai ter que diminuir o seu salário, a gente vai ter que diminuir porque não está tendo. E eu fui forçado a estudar sobre esse assunto. Eu fui forçado a estudar, a pesquisar. E na época, lá em 2015, você não tinha tantos conteúdos sobre consultoria ambiental. Existe uma tabela de preço? Cara, na consultoria ambiental não existe. Eu defendo a ideia de que não existe preço tabelado. Eu vejo que muitos profissionais, eles querem adotar isso. Inclusive, aqui na minha região,
Fizeram até uma vez uma reunião no CREA para discutir essa questão de tabela de preço. Lá o pessoal tinha a ideia de que a gente pudesse ter uma tabela para poder não prostituir o mercado. Mas a minha opinião sobre isso é que isso não funciona. Não funcionou e não funciona. Porque como a gente trabalha com serviços, cara, isso aí tem muitas variáveis que não podem nem ser mensuradas. Por exemplo, como é que você mensura a experiência de um consultor ambiental como peso numa precificação? Por exemplo, um profissional que não tem tanta experiência no mercado e um profissional que já tem 20 anos, 20 anos de experiência e resultado positivo. Cara, é óbvio que o preço que você cobra hoje, no estágio que você está hoje, se você tem muita experiência, se você não tem, não é o preço que você vai cobrar para sempre na sua carreira. Então tem coisas que não podem ser mensuradas, tem coisas que não podem ser calculadas. Então isso interfere no preço e eu acho que é por isso que não funciona essa questão de tabela. E nem acho uma prática saudável no mercado. Eu acho que o profissional, o consultor ambiental, ele tem que ter a liberdade de cobrar o quanto ele acha que vale o serviço dele, independente de tabela X ou Y. Claro que você pode usar, sei lá, na hora que você vai calcular seu preço, a gente pode até fazer um podcast sobre precificação, você vai calcular os honorários, que é quanto a sua empresa vai te pagar por aquele serviço. Você pode adotar um valor da sua hora baseado no seu piso salarial, no seu conceito de classe, baseado no que é praticado de piso salarial, você pode calcular a sua hora, mas isso é para tomar como base, isso não é algo fixo. O profissional, para mim, ele tem que ter a liberdade de cobrar o quanto ele quiser, o quanto ele achar justo cobrar pelo seu serviço, independente de tabela de preço fixo ou não. Mas voltando à questão lá, que eu estava falando, eu fui forçado a estudar essa parada. E eu vi que a apresentação de proposta, ela faz parte de um processo de vendas. Tá? E ele está mais para o final do processo de vendas do que para o começo do processo de vendas. Eu vi que quando o cliente me ligava pedindo uma proposta, na verdade, se eu simplesmente enviar aquela proposta, eu não ia ter resultado. Eu vi que isso depende de um processo. Então, a partir desse momento, quando os clientes me pediam uma proposta, o que eu fazia? Eu marcava uma reunião. Para conhecer melhor sobre aquele empreendimento, para saber melhor o que ele precisa e assim poder desenhar uma proposta que seja sobre medida para aquele cliente. E é isso que fez a diferença para aumentar os meus resultados como um profissional que ter mais aceites nas propostas, e é isso que faz a diferença dentro de uma consultoria ambiental. É você não só enviar uma proposta, mas sim enviar uma proposta que seja sob medida para aquele cliente. Para isso você precisa fazer algumas etapas anteriores, que é justamente isso que eu dividi esse podcast, esse tema de hoje. Eu dividi esse podcast aqui, eu fiz uma proposta da gente dividir esse podcast em 3 partes. A pré-apresentação de proposta, o que vem antes de uma boa apresentação de proposta, a apresentação da proposta em si e a pós-proposta. O que você tem que fazer depois que você apresenta uma proposta? Então, a primeira coisa já é entender que depende de qual cliente, depende qual proposta, né? É diferente a proposta para cliente A, a proposta Exatamente. B. Então, a primeira coisa que você tem que entender é qual é o serviço, qual é a área, detalhadamente o que. Começar com o que você vai fazer. Aí depois você começa a construir o restante. Show de bola. Inclusive, um erro muito grave que eu cometi, que eu vejo muitos profissionais cometerem, é isso. Pega um modelo de proposta e quando o cliente pede uma proposta, você só muda o nome da empresa, muda ali alguns dados, faz algumas correções só para não ficar o mesmo nome do cliente anterior e envia. Isso é um erro gravíssimo, porque você só vai ter sucesso na apresentação das suas propostas quando você conseguir transmitir para o cliente que aquilo ali foi feito para ele. Ele tem que sentir, na hora que você está lá conversando com ele, ele tem que sentir que você fez algo pensando nele e não pensando em todas as empresas daquele segmento. Por exemplo, se você está focando no segmento de posto de combustível, que é um excelente segmento de atuação na consultoria ambiental, na hora que você vai apresentar uma proposta, você não vai apresentar uma proposta para um posto de combustível, para os postos de combustível. Você vai apresentar uma proposta para aquele posto ali, o posto do João, o posto do José, aquele posto ali que tem as características específicas, que tem aquelas peculiaridades, que tem aquelas dificuldades. Para que você consiga fazer isso, você precisa fazer uma etapa anterior da apresentação de proposta, que é justamente essa primeira parte do nosso podcast, que é a etapa de qualificação.
Então, Tá? basicamente, Essa é a pré-proposta. analogicamente, o que você fala no início, você tem que, é como se fosse vender uma camisa. Você tem que entender qual a numeração do cara para oferecer a camisa correta pro cara. O cara veste G, você oferece uma P, não vai encaixar com aquilo ali. Né? Show de bola, exatamente. Então, é você oferecer algo sob medida para ele. Então vamos lá, dentro desse caminho do processo, qual o primeiro passo que se deve fazer? Cara, primeiro passo, quando a gente fala de apresentação de propostas, é você fazer uma qualificação. A qualificação é a etapa que vem antes de você apresentar uma proposta. E o que é essa qualificação? Para que serve essa qualificação? A qualificação, ela tem dois objetivos claros, dois objetivos que são fundamentais no processo de apresentação de proposta. O primeiro objetivo é você saber se aquele empreendimento realmente precisa do seu serviço, para que você não ofereça algo que você que não é o que ele precisa. Você precisa saber se você realmente pode ajudar aquele empreendimento. Então, muitas vezes eu recebo mensagens no WhatsApp da empresa, enfim, no e-mail da empresa, de outras empresas procurando propostas por serviços que eu não consigo entregar ou por soluções que eu não ofereço. Qual é o grande erro que eu vejo muitos consultores ambientais cometerem? Enviarem propostas sem saber se realmente você pode ajudar. Porque isso você vai se prejudicar total, tanto na hora que você executar esse serviço, na hora que você estiver executando esse serviço. Vai acontecer situações que você não vai conseguir resolver, isso vai prejudicar você e vai prejudicar o seu cliente também. E também na hora da própria momento da apresentação, vai chegar situações na hora que você está apresentando, que ele vai dizer, pô, mas não é isso que eu estou buscando. Não é isso que eu estou precisando. A pior coisa que pode acontecer é você ser contratado e no decorrer do serviço, a pessoa fala, olha, mas não era bem isso que eu estava procurando. Sim. Então a qualificação ela serve, primeiro, para você saber se você realmente pode ajudar aquele empreendimento e segundo, para você antecipar objeções. Antecipar objeções que podem acontecer na hora que você estiver apresentando uma proposta, na hora que você estiver lá, realmente dizendo o que é que você vai fazer e falando sobre negociação mesmo. E o que seria um exemplo prático no que diz respeito ao que você fala de antecipar objeções? Cara, uma objeção clássica que consultores ambientais escutam. Talvez você que esteja aí, não sei se olha para cá, se olha para cá. Não sei se você que está me ouvindo já deve ter ouvido. Provavelmente se você já é consultor e já atua no mercado, você já ouviu. Se você ainda não é consultor, você vai ouvir. É dizer que seu serviço está caro. Cara, está muito caro esse serviço. Ou dizer, por exemplo, olha, seguinte, eu gostei, mas eu vou pensar um pouco. Eu vou pensar nesse serviço, eu estou precisando para agora não, daqui a um mês eu te procuro. Isso são objeções, são questionamentos, são obstáculos para você fechar uma venda, fechar um contrato. Existe uma forma de você antecipar isso. O que é antecipar isso? É evitar que isso aconteça, porque é muito mais difícil você na hora que você está numa mesa apresentando uma proposta, essas objeções você começar a ser bombardeado por essas objeções e você ter que responder essas objeções, do que você simplesmente antecipar elas e evitar que elas aconteçam. Sim. Na qualificação você pode fazer isso. Claro, como é que eu consigo antecipar, por exemplo, a objeção de que está caro o meu serviço? Na qualificação você pode fazer uma pergunta, a seguinte pergunta. Olha, fulano de tal, olha, João, você tem algum orçamento já previsto para resolver esse problema? E aí ele vai falar se ele já tem um orçamento previsto para resolver aquele problema. E provavelmente ele vai dizer, olha, eu pensei em alguns valores, a gente está olhando. Aí você pode falar o seguinte, olha, aqui a gente não está negociando. O meu objetivo aqui de fazer essa pergunta é que eu quero fazer uma proposta que seja sob medida para você, que tenha os orçamentos que você está preparado para poder fazer, para que eu não chegue aqui com uma proposta agressiva, cara, que você vai achar caro, e aí vai dificultar a nossa negociação. O meu objetivo é esse. E você pode até falar, olha, geralmente esse serviço a gente cobra entre 8 a 10 mil reais. O que você acha desse intervalo? Está mais para 8, está mais para 10 mil reais? Sim. Por que é importante você fazer isso na qualificação, por exemplo? Porque na hora que você chegar com uma proposta de 10 mil reais, ele não vai dizer que está caro. Por que ele não vai dizer que está caro? Porque na qualificação você ancorou esse preço. Se ligou, você ancorou. Você falou, olha, entre 8 a 10. Então ele já está preparado para aquilo ali.
Então, as chances dele dizer que está caro vão ser reduzidas assim, em torno de 90%. Ele já está preparado. E se ele quiser avançar com você, ou seja, primeira reunião de qualificação, segunda reunião de apresentação de proposta, se ele quiser avançar para você para a proposta, é porque ele já aceitou esse preço, você já vendeu. Você só precisa fechar o contrato e fazer o fechamento. Então, a venda já foi feita, você entende? Então, por isso que a etapa de qualificação é extremamente importante. Outra objeção que aparece muito na apresentação de proposta. Olha, eu não estou precisando disso agora, eu não estou precisando desse serviço agora, daqui a um mês eu te procuro. Você pode antecipar isso na qualificação fazendo a seguinte pergunta: qual é a tua prioridade para resolver esse problema? Você está com urgência para resolver esse problema ou você pode esperar? Ou seja, você faz uma pergunta para antecipar essa objeção. Aí ele vai dizer, cara, eu preciso resolver isso com urgência. Eu preciso resolver essa parada logo, eu não estou aguentando mais esse problema. Enfim, o problema que ele está passando lá. E na hora da apresentação de proposta, ele não vai te dizer que vai te procurar depois. Por quê? Se ele disser, olha, aqui eu vou pensar um pouco. Não, mas assim, eu queria entender melhor, porque na nossa qualificação, na nossa reunião anterior, você não vai dizer que é uma reunião de qualificação, né? Na nossa reunião anterior, você falou que era urgente. Então, eu fiz aqui um desenho de um projeto para te entregar isso o mais rápido possível. O que aconteceu da nossa última reunião para agora? Entendi. Então, você vai induzir o cliente a dizer o que realmente está acontecendo. Porque, geralmente, quando ele fala que vai te procurar depois, na verdade, tem alguma coisa por trás ali que ele não quer falar naquele primeiro momento. E quando você antecipa na qualificação, você evita que ele fique falando coisas que, na verdade, não é a realidade. Porque quando ele fala o que realmente está acontecendo, é mais fácil da gente resolver. Quanto tempo dura esse processo de qualificação? Cara, não existe um tempo padronizado para isso, você cronometra e fica olhando lá o tempo. Sim. Mas assim, eu gosto de dar uma base, sabe? Na minha mentoria, a gente tem uma aula na mentoria de mais ou menos umas 2h30, onde eu falo exatamente como você deve conduzir uma primeira reunião. Tá? Desde as perguntas que você faz. Para quem não é muito familiarizado com processos de qualificação, basicamente é uma reunião preliminar. É a primeira reunião que você faz com o cliente. Tá bom. Tá? E essa reunião ela é baseada em perguntas. Você vai mais escutar do que falar. Diferente da reunião posterior, que é a de proposta, que você vai mais falar do que escutar. Na reunião de qualificação, você vai mais perguntar, você vai mais fazer perguntas, tá? E geralmente dura em torno de 10 a 20 minutos, dependendo do caso, tá? Então, é um tempo interessante você fazer uma qualificação de 10 a 20 minutos. Claro que, como você vai fazer algumas perguntas estratégicas dentro de um processo, né? Dentro de algumas etapas, o cliente ele vai falar. Então, ele pode falar muito, ele pode falar pouco, ele pode se resumir mais. A ideia é que, como é que você pode medir se você está fazendo uma boa reunião? Quando o cliente fala muito. Quando você faz perguntas que o cliente está falando, pode deixar o cliente falar à vontade. Tá? E aí, quanto mais ele fala e conversa, mais intimidade ele gera com você, mais conexão ele está gerando com você, mais tempo ele está confiando em você. Então, isso é um sinal muito bom. Então, de 10 a 20 minutos, mas às vezes eu já fiz reuniões de qualificação que duraram mais de 1 hora, porque a gente ia conversando, e eu vi com o tempo que isso é um sinal positivo. É claro que existe um objetivo na reunião, tá? Que é você, enfim, fazer a qualificação, antecipar as objeções e fazer as perguntas certas, de forma estratégica. Se você vê que o cliente está fugindo demais daquele objetivo, você fez uma pergunta. Por exemplo, uma das primeiras perguntas que você faz numa qualificação é pergunta de situação, né? Como é que está o seu empreendimento? Como é que funciona aqui sua empresa? Me fala um pouco sobre a sua empresa aqui, sobre a sua indústria. Se você vê que ele já está fugindo para outros temas, falando do mercado no geral, começar a dar uma viajada, que às vezes acontece, aí você tem essa função, esse objetivo, esse jogo de cintura, de trazer a conversa de novo para o que você quer. Porque não é uma conversa aleatória, né? Mas é uma conversa que você tem que deixar, é uma conversa que tem que ficar tranquila, à vontade, sem aquele gelo, mas também não é uma coisa aleatória que senão vai fugir do controle. Então, basicamente é isso. Para que serve uma qualificação? Que é a primeira reunião que você faz. 2 motivos. Primeiro, para você saber se aquela empresa realmente precisa do seu serviço, ou seja, se ela está apta a receber uma proposta sua, que a empresa ela tem que merecer receber uma proposta sua, e não você sair mandando proposta para todo mundo de forma aleatória. Primeiro objetivo. Segundo objetivo, antecipar
objeções. Inclusive, um dos exercícios que eu passo dentro da mentoria é uma planilha onde eu coloco todas as objeções que eu já escutei ao longo desses 8 anos de consultoria ambiental, e o exercício para o aluno é elaborar perguntas que antecipem essas objeções. Então, eu coloco as principais objeções, como, por exemplo, está muito caro, não tenho tempo, vou te procurar depois, tal. Enfim, eu não posso decidir sozinho, eu tenho que procurar, eu tenho que falar com minha esposa, eu tenho que falar com meu sócio, eu tenho que falar com meu irmão, enfim, essas objeções. E eu faço 5 exemplos de perguntas para antecipar cada objeção dessa, e eu deixo livre para que, se você escutar alguma objeção que não está ali, que pode acontecer, é muito difícil, mas pode acontecer, você se preparar para, na próxima reunião, você já antecipar essa objeção. Porque a habilidade de antecipar a objeção, para mim, é uma das maiores habilidades para você fechar bons negócios e bons contratos na consultoria ambiental. Até porque no final de todo o processo, a única coisa que pode barrar ele ali são algumas objeções, né? Como objeções universais, como você falou, né? Não tem um preço, acho que todo o mercado... Não serve para mim. Vai ter essas objeções. E você já antecipar esse trabalho, saber como mata cada uma, já lhe deixa muito à frente no mercado, já deixa muito à frente dentro da sua proposta toda estruturada, né? Isso, ok. show de bola. Passando por esse processo de qualificação, né? A gente já deu uma adentrada. Se você passou por ele agora e assistiu e teve algum ponto que você não entendeu, comenta aí no YouTube. Porque assim, eu não vou entrar tanto no detalhe de como funciona a qualificação, porque senão assim, vai ficar muito longo e eu também não tenho todos os equipamentos para poder explicar cada etapa. Mas olha, a dica que eu dou para você dar uma olhada, pesquisa na internet, pesquisa o seguinte, técnicas de qualificação. Você vai escutar, você vai ver lá, por exemplo, existe o spin selling, que é uma técnica muito conhecida, existe o bench, que é outra técnica muito conhecida também, o GPCT. Qual é a técnica que eu ensino para os meus alunos? A técnica que eu ensino para os meus alunos é uma junção do spin selling, e se você não é tão familiarizado com isso e você quer ter sua própria consultoria ambiental, quer ampliar, eu recomendo que você comece a estudar sobre esses assuntos, porque é muito importante você entender sobre essa parte de negociação, de vendas, como é que funciona. Não existe talento para isso, você estuda e aprende essa parada, tá? E o que eu ensino é o seguinte, é uma junção do spin selling com o bench, tá? E para quem não entende muito bem, cada sigla dessa é uma etapa do processo de qualificação. Então, por exemplo, SPIN. O editor pode até colocar, viu, Gil? Você pode até colocar a palavra SPIN, S-P-I-N, aí na tela para a galera entender. Cada sigla dessa, o S, o P, o I, o N, por exemplo, é uma etapa da qualificação. Então, o S, ele vem de perguntas de situação. Então, qual é um exemplo de uma pergunta de situação? Me fala um pouco mais sobre o seu negócio. Fala um pouco mais sobre essa indústria, me fala um pouco mais sobre essa empresa aqui, sobre essa atividade. Me explica melhor o que é que você faz aqui. Porque quando você faz essa pergunta, o cliente vai te falar tudo o que é da empresa dele. Então você vai começar a entender sobre as demandas que ele precisa, quais são os problemas que ele tem, e ele vai te dizer isso. Você não precisa ficar procurando, você vai escutar e vai absorver aquilo ali. Outra etapa, depois que você faz a pergunta de situação, o P, que é o P do SPIN, é a pergunta de problema. Quais são os desafios, quais são os problemas que você está passando aqui na sua atividade? Me fala um pouco sobre os problemas do seu dia a dia, quais são os problemas relacionados à área ambiental. Ele vai dizer lá os problemas que ele está passando. Às vezes, por exemplo, se o cara tem uma indústria, ele quer comprar madeira, ele tem que ter toda a legalização para poder fazer essa compra de madeira. Ele vai dizer, olha, estou com um problema aqui porque eu preciso comprar madeira para a minha indústria, eu não estou conseguindo, porque eu tenho que fazer um processo no IBAMA que eu não sei muito bem como é que funciona, os meus funcionários não estão entendendo muito bem, e isso está me dando uma dor de cabeça e tal. Então ele vai falar do problema que ele tem para você, depois você vai perguntar o que esse problema está implicando, esse é o I do espinho, implicação. Qual é a dor que aquele problema está causando? Então o problema é ele não poder comprar madeira. Mas qual é a dor que ele está sentindo por isso? Às vezes ele está pagando mais caro para ter outra fonte de energia porque ele não está podendo comprar madeira. Isso é um exemplo. Se for o cara da extração mineral, por exemplo, ele não tem a licença dele. Qual é a dor que ele está sentindo? Ele não pode vender seu material para grandes obras, porque essas grandes obras pedem a licença. Então ele deixa de crescer. Então aquilo é uma dor. E quando você pergunta isso, essa dor fica muito latente para ele, fica muito presente para ele. E ele fica mais exposto, por exemplo, a receber uma oferta sua, uma proposta sua, porque ele está sentindo aquela dor mais forte naquele momento. Então, depois da questão da implicação, vem a necessidade. Você pode falar, olha, a minha empresa,
ela é especialista em resolver esse problema que você disse que tem. A gente faz você sair dessa situação e vir para essa situação. Você acha que isso lhe ajudaria? Então, nesse momento, ele vai dizer para você que você é a pessoa que ele está precisando para resolver aquele problema. Ok. E você nem está falando. É ele que está falando, tá? E aí a gente junta com a técnica de Bent, que é você saber o orçamento, você falar aquelas perguntas de orçamento, pergunta de time, se é urgente ou se não é, para resolver aquele problema, e pergunta de autoridade. Olha, no caso de um aceite, de uma negociação nossa, de um acordo nosso, você é a única pessoa que pode tomar essa decisão ou tem mais alguém que precisa avaliar isso e tal? Por que você faz essa pergunta? Porque um dos maiores erros que você pode cometer é apresentar uma proposta para quem não toma a decisão. Isso eu já cometi, inclusive. Eu fiz uma excelente apresentação de proposta para um frentista de um posto de combustível. O cara não vai tomar a decisão. Então, o que ele vai fazer? Olha, eu vou passar para o meu gerente. E aí ele vai pegar tudo que você falou e vai transmitir 10% do que você falou. E aí o cara vai dizer, não, mas, enfim, não vou, legal, mas eu vou esperar mais um pouco. Por quê? Porque não foi você que apresentou. Ninguém pode apresentar uma proposta melhor do que você. Entendi. Então, tudo isso é para que você prepare o seu cliente para receber uma proposta, de modo que você aumente as chances de não ter objeção e você aumente as chances dele aceitar. Entendi. Então, muito esse processo do spin seller que você fala me lembra muito um fundamento que é faça ele odiar o problema, que ele vai começar a amar a solução. Então, meio que você traz para ele à tona os problemas que a empresa dele tem, né? O que é que esses problemas causam, e aí aflora isso o máximo possível, e aí você chega com a solução. Então, ele vai odiar tanto o problema, quando você apresentar a solução, ele vai estar mais suscetível a aceitar a proposta e tal. Isso é bem interessante. Muito legal. Ok. Passando por esse estágio e adentrando assim, voltando um pouquinho para a tua história, qual foram os momentos que você sentiu mais dificuldade na hora da implementação de todo esse processo, assim, que você lembra, uma história ou outra, que você sentiu dificuldade e aí aos poucos você conseguiu retomar isso e entrar dentro do trilho de novo de todo esse processo? Cara, eu me lembro de uma vez que eu fui para uma indústria e que, assim, esse pessoal me ligou para eu fazer uma proposta para aquele serviço, tá? E eu me lembro de uma vez que eu fui para essa visita. Eu marquei a visita e fui. Okay. O que aconteceu? Nessa visita, eu já fui focado em apresentar uma proposta logo de cara, tá? Ou seja, eu não tinha a ideia de que tinha que ser feita uma qualificação antes. Então, eu cheguei lá, basicamente, eu mais falei do que o cliente falou. E na hora que eu terminei de falar, todos os serviços que eu achava que ele precisava, ele disse, cara, tudo bem, mas na hora que você falou, é aquilo que eu precisava. Eu não estou precisando desse serviço. O que eu estou precisando é disso, daquilo. Ou seja, naquele momento, cara, eu fiquei assim, eu me senti como se eu estivesse fazendo tudo errado, na hora. E a resposta disso foi que eu não tive a aprovação daquela proposta, eu não tive uma continuação daquela negociação. Por quê? Porque eu assumi que eu sabia o que ele precisava, mas na verdade eu não sabia. E aí eu fui pensando nisso. Em um outro momento aconteceu essa mesma situação de outra empresa me ligar. E quando essa empresa me ligou, eu pensei o seguinte, cara, eu vou, mas eu não vou fazer a apresentação de proposta logo de cara. Eu vou testar, fazer uma etapa anterior. Então, na hora que eu recebi a ligação, eu disse o seguinte, olha, antes de passar um preço, eu preciso primeiro conhecer a sua empresa. Preciso dar uma olhada no que realmente vocês precisam, para que eu não apresente algo que vocês não precisam. Eu falei desse jeito. E foi justamente, eu aprendi isso com o que o outro cliente me disse. Ele me disse, olha, você me apresentou algo que eu não preciso. E eu falei isso para esse outro cliente, olha, para eu não te apresentar algo que você não precisa. E aí marquei a reunião e fui. Quando eu cheguei lá, que eu terminei a etapa de qualificação, que não foi a melhor das qualificações, porque foi a minha primeira. Então, teve pergunta que eu deixei de fazer, teve situações que eu deixei de falar, isso é normal. Você precisa treinar essa parada, e quanto mais treinamento, quanto mais treinos você fizer, e quanto mais assistência você tiver, mais rápido você vai chegar lá, você vai conseguir ter, conseguir ter maestria nessa parada de fazer reuniões de qualificação bem feita. A cliente me disse o seguinte, olha, você foi a primeira pessoa que antes de me dar um preço, primeiro veio aqui e fez esse estudo com a minha empresa. Foi a primeira pessoa que fez isso. Então, o que eu percebi ali?
que o próprio processo de prospecção, vendas, qualificação, apresentação de proposta, pode ser um diferencial seu das outras consultorias. E isso faz, inclusive, você poder cobrar mais caro na hora que você apresentar uma proposta. Sim. Você aumenta essa percepção de valor, você mostra que você é diferente dos demais. E quando o cliente te vê como alguém de destaque, como alguém que é diferente, automaticamente ele está mais disposto a pagar mais caro, a pagar mais a você do que a outros profissionais que ele vê como profissionais que são iguais a todo mundo. Tá? Ok. Então ali eu percebi, cara, é preciso ter essa primeira reunião. E uma coisa que me travava muito nessa primeira reunião é que, cara, mas eu vou ter um custo, eu vou ter que ir lá. Muitas vezes eu posso ir lá, vou gastar tempo, vou gastar recurso para fazer essa visita, para correr o risco de não ter esse contrato. Mas aí, cara, os resultados, os testes, eles falam, a verdade vem dos testes, né? E eu vi que eu correr esse risco me faz aumentar a chance de fechar o contrato. Simplesmente ir, ou então enviar uma proposta por e-mail, sem antes apresentar ela, faz com que as chances de eu não ter aquele contrato sejam assim, mais de 90% de não fechar aquele contrato. Então é um risco que você tem que assumir se você quiser aumentar a chance de você ser contratado. E essa parte de ser contratado vem da segunda etapa, que é a apresentação da proposta em si. Então a primeira coisa, a proposta não se envia, se apresenta. Você pode enviar uma proposta depois que você apresentou. Porque se você envia uma proposta simplesmente, sabe o que acontece? A pessoa vai baixar a sua proposta lá para o preço, E vai rolar lá para o preço, vai direto no preço e aí não vai ler nada que você falou. Agora, quando você apresenta uma proposta com as técnicas certas, depois que você faz uma qualificação bem feita, aí sim, aí a pessoa não vai olhar só para o preço. A pessoa vai olhar para tudo que está por trás daquilo. Ela vai estar muito mais sujeita a receber, exposta a receber um preço seu, uma proposta sua de precificação. Ok, então vamos para a parte da apresentação. Acho que é o segundo pilar, é isso? O primeiro passo é a qualificação, primeira reunião, onde você vai fazer perguntas estratégicas para antecipar a objeção e para saber se aquele empreendimento realmente está apto a receber uma proposta sua. Estando apto, a pessoa foi aprovada, passou na qualificação, aí ela vai para a segunda etapa. Você vai marcar uma segunda reunião. E essa ponte entre a qualificação e a apresentação, ela dura quanto tempo, assim? Uma semana depois, Cara, 2 dias depois, eu recomendo uma janela de 2 dias, 2 a 3 dias, no máximo. No máximo. Por quê? Porque é o tempo que eu vi pelos meus testes que as informações da qualificação ainda estão funcionando, estão frescas, estão lá vivas, tanto na cabeça do cliente como na sua. Porque na proposta, uma das etapas da apresentação da proposta é você revisar o que você falou na qualificação. Então, vamos dizer que você passa uma semana para poder fazer essa proposta. Cara, uma semana acontece tanta coisa na vida de um empreendedor, na vida do seu cliente, tantos problemas podem ter acontecido, que aí tudo que você falou pode ter se dissolvido na cabeça dele, de modo que não tem o mesmo efeito. Tá? Então, eu recomendo um prazo de 2 dias. 2 a 3 dias, no máximo, tá? Nada é fixo, os testes é que vão falar tudo, mas nesses 8 anos de consultoria foram esses os testes que eu tive como resultado. Então, finalizou a reunião de qualificação, você fala o seguinte, olha, foi muito bom a nossa conversa, eu já tenho tudo que eu preciso para fazer uma proposta sob medida para você. Então, a gente consegue se reunir na quarta-feira às 14 horas. Então você fala um dia e um horário, você não deixa isso livre. Muitos consultores erram falando o seguinte, você entra em contato comigo, vamos fazer o seguinte, quando você estiver livre, você entra em contato comigo, a gente marca a reunião para a apresentação da proposta. Isso é um erro terrível, porque vão acontecer um monte de coisa, talvez ele nem lembre mais. Sim. Então você tem que impor isso aí, você tem que direcionar essa parada. Vamos dizer que você fez a reunião de qualificação numa segunda-feira. Você fala, olha, hoje é segunda-feira, a gente pode fazer essa apresentação de proposta na quarta-feira, às 14 horas? Aí você já fixa um dia. Aí ele vai ser obrigado se não puder na quarta-feira, ele vai ser obrigado a te falar um outro dia, um outro horário que ele pode. Sim. Então você deixa uma coisa amarrada naquilo ali. Aí entra num fluxo de cadência, que aí é outro assunto, tá? E aí o que acontece? Aí vem a segunda etapa. Apresentação de propostas. E existe um padrão, um modelo, uma sequência
de apresentação de proposta que eu ensino na mentoria. Mais uma vez, dentro da mentoria é um local onde eu posso ir mais detalhado, eu tenho mais tempo, eu tenho mais recursos. A gente usa muitos gráficos, tabelas, fluxo de cadência, planilhas para ajudar. E aqui, eu não vou me aprofundar nesse tema por questão de tempo, mas eu trouxe aqui 4 pilares para você, que você não pode deixar de considerar na hora que você estiver apresentando uma proposta. E antes de adentrar nesses 4 pilares, eu quero dar só uma observação aqui. Muita gente me pergunta se a apresentação de proposta ela tem que ser presencial ou se ela pode ser online e tal. E uma coisa que eu falo para você é o seguinte, cara, com esses últimos acontecimentos, com a pandemia, que a gente ainda está sofrendo um pouco das consequências dela, né? Não passou 100%, o mundo se tornou mais digital, ficou mais seguro você fazer as coisas pelo digital. Então, os empreendedores estão aceitando mais essa parada de videoconferência. Então, muitas vezes eu faço reuniões digitais até com clientes que estão na minha cidade. Então, essa parada aí, muitas vezes é difícil você se reunir presencialmente com alguns empreendedores. Muitas vezes, por exemplo, um dos sócios está viajando e você precisa apresentar essa proposta para todo mundo que toma a decisão. Uhum. Então, às vezes, o cara pode dizer, não, mas o meu sócio está viajando. Na qualificação da que você pergunta isso. Aí você pode dizer, não, mas não tem problema, a gente faz uma videoconferência. Durante 10 minutos eu apresento essa proposta por videoconferência, a gente deixa gravado. Uma das vantagens de você fazer por videoconferência é que você pode gravar a reunião. E ela fica lá gravada, você pode mandar essa gravação e destacar os momentos, nos minutos que teve mais interação na proposta, que você falou coisas mais importantes. E isso tudo são vantagens, são estratégias para você melhorar essa questão da apresentação. Então, sim, você pode fazer, você pode recomendar, você pode até sugerir, inclusive, que essa reunião seja por videoconferência. Mas, se puder fazer presencialmente, também é muito bom, porque lá você interage melhor com os clientes, tá? Okay. Então, são 4 pilares que você não pode deixar de colocar na sua apresentação de proposta. Primeira coisa, primeiro pilar, revisar a etapa anterior. Qual é a etapa anterior? A etapa de qualificação. A etapa de qualificação é a ancoragem de tudo que você vai falar na proposta. Porque lá, ele falou dos problemas dele, ele falou das dores que ele está sentindo lá na empresa dele, por isso que ele está querendo, por isso que ele quis conversar com você. Tá? Ele falou tudo que ele valoriza dentro daquele serviço de consultoria ambiental. Então, toda a substância que você tem que usar como estratégia para aumentar a percepção de valor do seu serviço, foi dito na qualificação. Uhum. Então você precisa revisar isso. Você precisa falar, olha, na nossa reunião anterior você me falou que você tinha esse problema, não é verdade? Você me falou que você estava passando por isso. E todo o projeto que eu fiz foi pensando nisso aqui, no que você me falou. Não é verdade? Você não falou que está passando por isso, por aquilo. Você me disse isso, você me disse aquilo. Você vai pegar os pontos principais dessa qualificação e você vai deixar logo na mesa de cara na apresentação da proposta. Por quê? Porque você ancora. Você faz a pessoa ver, primeiro, que você estudou sobre a empresa dele, que você realmente fez algo pensando nele. É isso que você tem que deixar claro desde o início. Depois disso, depois que você ancora, você vai apresentar o escopo do seu projeto, ou seja, o que é que você vai fazer, qual é o trabalho que você vai fazer, sem falar do preço. Primeiro você faz o escopo sem o preço. Então você fala, ó, pensando em tudo isso que a gente conversou na etapa anterior, ok, eu pensei eu dimensionei, eu planejei esse projeto aqui. A gente vai fazer isso, nós vamos fazer essas reuniões, aí eu vou fazer visitas, X visitas por semana. Nessas visitas eu vou resolver esses problemas que você disse que tinha, vou fazer um diagnóstico, ver quais são os pontos de melhoria, tal. Falar tudo, e você vai interagir com eles. Você está entendendo o que eu estou falando? Está tudo certo? Você está conseguindo acompanhar? É realmente isso que você acha que você está precisando mesmo? Tal? E aí a pessoa vai dizer, vai conversar com você. Se você fez o dever de casa, ele vai concordar com você que é aquilo que ele precisa. Tá? E aí você vai falar sem o preço. Depois que você terminou essa etapa de apresentar o projeto sem dizer o preço, você vai perguntar, olha, diante de tudo que eu falei, é realmente isso que vocês estão precisando? Vocês acham que isso vai ajudar vocês a resolverem o problema, que é o problema que ele disse? Eles vão dizer, olha, realmente é isso que a gente está precisando, você trouxe aqui o serviço que a gente precisa. E aí, naturalmente, vai vir a pergunta do preço, quanto é que aquilo vai custar. Né? Uhum. E aí você apresenta, o próximo passo é apresentar o escopo com o preço. Você fala, olha, todos esses serviços aqui vai custar R$10 mil, por exemplo.
E muita gente comete o erro de dizer o seguinte, falar de forma insegura, e aí eu pensei, aí eu calculei aqui, eu fiz aqui uma base, e ficar, sabe, protelando o preço. Cara, você tem que mostrar segurança nessa hora. O preço, o investimento vai ser R$10.000. E na hora que você fala R$10.000, fecha a boca e esperar ele falar. Você não vai ficar justificando seu preço. R$10.000 porque a gente vai precisar do profissional tal. Isso aí não importa. Você vai falar o seguinte, olha, é R$10.000. E espera ele se pronunciar. E aí ele vai falar alguma coisa. Ele vai dizer, não, beleza, eu entendi, realmente está dentro daquele... Aí se ele disser, não, eu achei realmente o preço caro. Aí você, não, tudo bem, eu fiz a proposta sob medida para você. Se lembra aqui na reunião anterior, eu falei uma base de preço, você me disse que aquela base de preço estava bem. O que aconteceu da última reunião para agora? Você vai induzir ele a dizer o que realmente está acontecendo. Porque você fez uma boa qualificação, você ancorou o preço na qualificação. E aí, a chance dele dizer que está caro é mínima, porque ele já ancorou o preço, já estava esperando aquilo. Tá? E aí ele vai falar, olha, interessante, gostei, eu vou conversar com o meu sócio aqui. É muito difícil ele dizer que de cara está fechado. Já aconteceu comigo, do cliente dizer está fechado. Mas é mais difícil isso acontecer. Então, você vai dizer, olha, eu realmente não espero que você já tome uma decisão aqui de bate pronto, logo de cara, já feche lá o contrato. Eu sei que você tem que conversar, eu quero realmente que você converse com o seu sócio mesmo, para entender melhor e fechar essa negociação de forma mais segura para você. Então, olha, hoje é quinta-feira. A gente pode agendar um retorno dessa proposta para segunda-feira? Para segunda-feira às 9 da manhã? Ou seja, você deixa uma janela aí de 2 dias. Geralmente eu não gosto de apresentar propostas em período final de semana, não. Eu gosto de apresentar propostas numa quarta-feira, porque aí eu finalizo aquela negociação na semana. Então, proposta apresentada na quarta-feira. A gente pode agendar um retorno para sexta-feira às 14 horas. Então, inclusive esse é o quarto pilar. Agende um retorno da proposta. Não espere o cliente te retornar na hora que ele quiser. Já deixe uma data certa para ele ter o retorno daquilo ali. Então, geralmente é uns 2 dias, tá, de intervalo. Tá. Esses pontos de contato que você vai ter com ele, quais são? É ligação, é WhatsApp, é o e-mail? O que ele achar melhor. Entendi. Então, por exemplo, você agenda o retorno. Eu posso te chamar no WhatsApp na quarta-feira às 14 horas para a gente ter um retorno da proposta, ou você prefere por e-mail? Ou você prefere que eu faça uma ligação? E em caso de não retorno? Aí é o seguinte, aí entra a terceira etapa desse nosso podcast, que é o pós-proposta, né? A gente finalizou essa etapa 2. Como é que você finaliza a etapa 2? Agendando um retorno da proposta. Aí vamos dizer que você agendou o retorno da proposta para 2 dias e você chamou ele lá no WhatsApp. Sim, lembrando, depois que terminar a proposta, você vai mandar a proposta por e-mail para o cliente, tá? PDF, bonitinho. Você manda em PDF, bonitinho, lá para o e-mail do cliente, ok? Depois que você apresentou, não antes, tá? Se for uma videoconferência, manda a gravação da videoconferência anexa à proposta, ok? E aí vem a etapa anterior. Vamos dizer que ele agendou e você mandou lá o e-mail que ele pediu e ele não te deu o retorno. E aí a gente entra na terceira etapa, que é a pós-proposta. E aí eu trouxe alguns dados aqui interessantes, só para a gente discutir um pouco, de forma bem objetiva, sobre isso. Tá? Primeiro dado que eu trouxe aqui, ó. 80% das vendas são feitas a partir da 5ª tentativa de retorno, de follow-up, que é retorno. Ou seja, 80% de todas as vendas, independente da empresa ser grande ou pequena, da empresa, enfim, é a partir da 5ª tentativa. Ok? Então, um erro gravíssimo que você comete é você desistir depois da primeira tentativa. Agendou o retorno, mandou o e-mail, mandou o WhatsApp, a pessoa não retornou, o que a maioria das pessoas fazem? Desistem. Não falam mais, acham que o cliente não gostou, acham que vai incomodar o cliente. Cara, isso não existe. Tá? Todas as empresas que trabalham com prospecção, e isso eu trago para a realidade da consultoria ambiental também, fazem isso. A etapa de pós-proposta é uma etapa fundamental no seu processo de vendas. Não existe essa parada de incomodar o cliente. É óbvio que existe formas corretas de você fazer esses pedidos de retorno, tá? Mas essa parada de incomodar o cliente, isso aí é mito. Isso aí é um processo que já é consolidado no mercado, ok? Então,
O que acontece é que 44% das pessoas desistem após a primeira tentativa. Mandou a mensagem, a pessoa não retornou, não, ela não quer mais, eu vou desistir. 44% das pessoas fazem isso. Quando, na verdade, 80% das vezes é a partir da quinta tentativa. Então, no que consiste essa pós-proposta? É você fazer uma técnica chamada, que eu ensino para meus alunos, de 5T10D. Você pode até colocar, Gil, 5T10D aí. 5 tentativas de contato em 10 dias consecutivos. Ou seja, você vai pegar 10 dias após a apresentação da sua proposta e vai fazer um fluxo de cadência onde você vai tentar o retorno, vai fazer 5 tentativas distribuídas nesses 10 dias. Então, é dias intercalados. Um dia você faz um e espera um dia o retorno. Não teve retorno, no outro dia você faz outro. Espera um dia de retorno, no outro dia você faz outro. E essas tentativas, elas são dimensionadas, são pensadas estrategicamente para que você conduza o cliente para te dar um retorno, seja que sim ou seja que não. Muitas vezes o não ele é tão importante quanto o sim dentro de um processo de vendas, porque o que você não pode ficar é com talvez. Talvez ele vá fechar. Eu não sei se ele vai fechar ou não. Cara, você tem que saber a hora de você desistir daquele projeto e ir para um próximo. Sim. Então você tem que provocar essa resposta, que sim ou que não. Inclusive, a última tentativa é uma tentativa chamada break-up, onde você fala assim: eu não vou mais entrar em contato com você. Essa é a minha última tentativa de contato. E quando você tiver alguma prioridade de resolver aquele problema que você me falou, você entra em contato comigo. É tipo um tchau, é um adeus. Porque você quer provocar e ele te dar um retorno. Um dos break-up que eu mais uso é o seguinte: olha, pelo que eu vi, você não tem prioridade de resolver esse problema na sua empresa, por mais que você tenha me falado. Então, eu não vou mais entrar em contato com você. E se um dia você se preocupar em resolver esse problema na sua empresa, você entra em contato comigo. Pronto. Isso é para quem deixa a nuvem de fumaça ali. Exatamente. Isso é para quem não te deu... Você fez 4 tentativas e a pessoa não te deu um retorno, essa é a última. É para você fechar. O sim é bom, o não é bom, o talvez é ruim. É horrível, é péssimo. É péssimo no seu processo. E aí, como é que converte a energia do não para uma coisa boa para você? Cara, é você ter a cabeça preparada de que você está num processo de vendas e que todas as empresas fazem aquilo, dos mais experientes para os menos experientes. Então, muita gente leva para o pessoal. É isso que eu falo para meus alunos. Cara, não levem um não para o pessoal. Quando quando um empreendedor diz um não para você, ele não está dizendo um não para a sua pessoa. Está dizendo um não porque naquele momento ele não viu uma oportunidade, naquele momento ele não se preocupou em resolver aquilo. Não tem nada a ver com você aquilo ali. E isso faz parte. Todas as empresas recebem mais nãos do que sim. Existe uma coisa chamada taxa de conversão. Então, uma taxa de conversão de 30% é uma taxa de conversão excelente. Então, das maiores empresas para as menores, você tem... todas as empresas recebem não, independente do nível que ela está. E acho que uma coisa boa que você pode fazer também depois de receber o não, você entender o porquê do não. E aí, com aquela resposta do porquê, por que você não está preparado nesse momento? Então, por que você rejeitou a proposta? E aí, de acordo com a resposta dele, você vai ter inteligência para melhorar esse processo. Exatamente. Tanto a parte de apresentação, quanto a parte de quebra de objeção. Então, na próxima vez que você pegar um cliente que você vai perceber que ele vai adentrar nesse mesmo caminho do não do outro cliente, você já tem armas para poder driblar aquilo ali, né? Exatamente. Você tem a inteligência. Você perguntar não só porque a pessoa te contratou. Inclusive, é um exercício que eu coloco na mentoria também. Saber por que a pessoa te contratou e saber por que os que disseram não para você não te contrataram. Então, saber o porquê do não e o do sim. Exatamente. Agora, é por isso que o sim é tão importante quanto o não. Agora, o talvez é horrível, porque o talvez você não sabe o que aconteceu. E quando você não sabe o que aconteceu, você não acumula inteligência para melhorar o seu processo de vendas, seu processo de prospecção e vendas na consultoria ambiental e a proposta totalmente inclusa aí nesse processo. Ok. E assim, qual foi um dos clientes mais difíceis que você prospectou até hoje? Sem falar, claro que sem falar nome e tudo, mas talvez em área. Cara, o cliente mais difícil que eu prospectei hoje foi o meu maior cliente que eu tenho até hoje, que desde 2015 ele está comigo. Que foi uma das maiores empresas de mineração aqui da região. Por que foi difícil? Porque eu tive que conquistar muita confiança dele para ele me contratar. Quando eu comecei a prospectar esse cliente,
ele já tinha uma empresa de consultoria que já era muito mais experiente que eu, que já era consolidada no mercado. Quando eu comecei a faculdade, essa empresa já existia e já prestava serviço. E o processo que eu tive que fazer para poder mostrar para ele que eu conseguia resolver aqueles problemas que ele tinha, foi um processo muito longo. É tanto que foi contratos de 6 dígitos, mais de R$100 mil em contratos. Então, o que acontece? Eu tive que demonstrar muita autoridade para ele, mesmo não tendo experiência, o que é extremamente possível. E é isso que eu ensino para meus alunos. Olha, lá atrás eu não tinha experiência. E eu consegui fechar um contrato com a maior empresa de mineração da minha região, demonstrando autoridade mesmo sem ter experiência. E o legal É possível. que para essa galera que está entrando agora é porque talvez você não precisa nem ter experiência, é só entender que você precisa seguir o GPS, o passo a passo. Exatamente. Existe um processo a ser feito e se você fizer parte 1, parte 2, parte 3 e cada vez mais e se qualificando dentro desse processo, entendendo que vai ter correções e no longo prazo você vai estar muito bom naquilo, você vai chegar lá, né? Exatamente. Quando eu comecei mesmo, cara, a maioria dos meus clientes, 90% dos meus clientes já tinham contratos com outras consultorias muito mais experientes que eu. Então, eu entendi o que eu preciso fazer para poder captar esses clientes, mesmo que eles já tenham outras consultorias, ou me destacar nesse mercado, mesmo que tenha outros consultores muito mais experientes que eu. E o que eu faço é ensinar isso para outros profissionais que querem seguir esse caminho, que querem criar sua própria consultoria ou escalar na sua consultoria para atingir faturamentos de R$20 a R$30 mil por mês. É isso que eu faço nas minhas mentorias, nos meus treinamentos, é mostrar esse caminho, porque é possível. Eu percorri esse caminho e eu não sou a única pessoa que tem esse resultado. Muitos dos meus mentorados também têm esses resultados. E é só você acompanhar no meu Instagram, é só você acompanhar que eu mostro todos os dias resultados como esse. Como o Renato, que saiu do zero, já faturou mais de R$30 mil em contratos ambientais em menos de um mês depois que entrou na mentoria. Como a Paola, que já faturou mais de R$70 mil em contratos ambientais. E como vários e vários outros profissionais que estão conquistando seu espaço, estão realizando o seu sonho de ter sucesso na sua área de atuação. Ok. Então, se ficou alguma dúvida, eu quero que você comente aqui qual foi a dúvida, ou então se você tem algum tema específico que você queira ver a gente debatendo, a gente se aprofundando sobre ele, coloca aqui. Se você gostou desse podcast para consultores ambientais, curte aí, compartilha. Se você não gostou, também dá o dislike, só não pode ficar parado, quem fica parado é pedra, é inércia. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui, eu sou o Vinícius. Eu sou o Lion. E a gente vai se encontrar num próximo podcast para consultores ambientais. Valeu! Valeu!